Vamos recapitular o que a gente trabalhou na nossa aula de número 1. Nós conhecemos a Abstart, que é o menu inicial do AutoCAD, lembra disso? Depois, nós iniciamos um arquivo zero. Conhecemos alguns comandos principais, como linha, polilinha, retângulo, mline, offset, trim. E hoje, nós vamos dar continuidade ao nosso projeto, inserindo as esquadrias e os blocos. As esquadrias são portas, janelas e vitrô, e os blocos são as representações do que a gente vai colocar aí no nosso projeto, que é o que a gente chama basicamente do layout do projeto. A gente vai inserir cadeira, mesa, sofá, todos os objetos que vão ser inseridos aí para a organização do layout do projeto. Antes disso, a gente vai criar algo muito importante no AutoCAD, que são as layers. As layers são algumas configurações de camadas que a gente vai criar. Essas camadas ela vai ter nome, cor, tipo de linha, espessura de linha e uma outra série de configurações que você pode criar em cada camada. Por exemplo, eu tenho aqui o meu projeto, nele eu vou ter paredes, portas, janelas, vitrô, blocos, mobiliário, vegetação. Eu vou ter uma série de quesitos aqui no meu projeto. E eu posso estar dividindo isso utilizando as minhas layers. E aí eu vou estar, de uma certa forma, organizando o meu projeto. E além disso, eu vou estar definindo, conforme a BNT, as espessuras de cada parede para a representação. Tá? Então, além dele organizar o projeto, a gente também vai organizar referente às espessuras de cada linha para o nosso projeto arquitetônico. Vamos lá criar as nossas layers. O comando para criação de layer é o LA Enter. Se você preferir, você pode vir aqui pela barra de ferramentas, ó, clicar em Layer Properties também, que vai iniciar a configuração de layer, tá? Ou digitar LA Enter. A gente vai iniciar aqui fazendo a configuração de uma criação de uma nova layer, tá? Você pode tanto apertar no teclado Alt-N, ou você pode vir aqui na barra superior e clicar nessas camadinhas aqui com asteriscos em laranja, tá? Ele também vai criar uma nova layer. Essa layer vai ser o nome das nossas camadas, que não existe, gente, padrão não. Você pode definir as camadas com os nomes que vocês quiserem, sem problema nenhum, tá? Eu vou deixar um padrãozinho aqui, só para que vocês não se perca tanto na hora de criar, só para ter um norte. Mas se quiser criar com outros nomes, não tem problema nenhum. Eu vou começar aqui com paredes. Então, a minha camada de paredes, ela vai estar ativa. Aqui no On, eu posso ativar ou desativar essa minha layer. Aqui em Freeze eu posso congelar ou descongelar a minha layer. A diferença entre um e outro é porque a gente tem dois padrões de configurações e de utilização aqui no AutoCAD. Nós temos o Model, que é para configuração e desenho, e o Layout, que é para configuração de impressão. Esse layout vai ser utilizado em tudo que a gente criou aqui no Model, como se fosse uma janela de visualização. Depois eu vou explicar um pouquinho mais a fundo lá na nossa última aula, nossa aula de número 4. Mas é basicamente isso. Se eu crio um projeto aqui em Model, uma planta baixa, eu posso representar no layout 1 a planta baixa com cotas, no layout 2 a mesma planta baixa sem cotas, no layout 3 eu posso representar a mesma planta baixa com só mobiliário e não representar com texto. Eu posso estar organizando e configurando a impressão do meu projeto diferentes no meu layout. Se eu estou utilizando uma planta padrão aqui no meu módulo, com todas as informações, e no layout eu vou organizar com informações separadas, eu posso estar congelando a minha layer. Por exemplo,
Aqui em On, eu posso ativar ou desativar a minha layer. Se eu tenho qualquer objeto, linha ou qualquer outro tipo de objeto, bloco, que ele esteja nesta camada de parede, eu posso estar ativando e desativando ela. Posso estar ligando e desligando ela. Em Freeze, eu posso estar congelando ou descongelando ela. Por exemplo, ele vai estar todo completo aqui no módulo, no layout, eu posso congelar somente as cotas. Agora, no outro layout, eu posso deixar com as cotas. Quando a gente desliga, ele desliga em todos os padrões de configuração. E quando a gente congela, ele vai congelar somente naquele layout ou naquela visualização que a gente tiver do projeto. É um pouquinho confuso, mas um pouco mais à frente vocês vão entender tudo direitinho, tá bom? Eu posso estar bloqueando ou desbloqueando a minha layer. Se eu bloqueio ela, ela não pode ser movida, ela não pode ser apagada, ela não pode ser alterada, tá bom? Eu posso estar definindo uma cor para minha linha. Essa cor também vai ficar opcional, tá? Eu tenho um padrão de cores que eu utilizo há muitos anos, eu sou projetista há 10 anos, então eu já sou acostumada a utilizar um padrão de cores, mas isso não quer dizer que você precisa necessariamente usar essas cores. Se você quiser botar a parede rosa, cota azul, esquadrias vermelho, você pode colocar, sem problema nenhum. O que vai acontecer? A gente organiza o nosso projeto colorido, ok? Na hora da plotagem, que é a nossa impressão, a gente costuma fazer a configuração em preto e branco e só colocar os pontos de destaque colorido. Então, qualquer cor que você definir aqui nas suas layers, não vai ter problema, ela vai sair preta na hora da impressão. Isso é uma configuração pessoal sua. Quando eu clico aqui para definir uma cor da minha layer, ele abre essa seleção de cores aqui que eu posso definir. Essas cores aqui da barra de baixo, elas são as cores padrões do AutoCAD. Essas cores padrões aqui, na configuração de layer que eu costumo fazer, minha, pessoal, eu deixo todas essas cores aqui de baixo para saírem pretas e as cores que eu coloco aqui de cima, eu coloco para sair colorida, porque fica até mais fácil na hora que eu for configurar a impressão. Mas não tem problema nenhum se você escolher qualquer outro modelo de cor, tá? Isso vai ficar a critério. Isso é uma coisa particular minha, só de organização do projeto. Eu costumo utilizar essa daqui, ó, que é o nosso cian, para a parede. Aí ele vai estar pedindo para que eu especifique qual é o tipo de linha. As paredes, nesse caso, vai ser linha contínua. A gente só vai ter linhas diferentes quando a gente for utilizar projeção, que as linhas são tracejadas, ou quando a gente for utilizar a linha de corte. A nossa linha de corte a gente representa com traço e ponto. Isso são definições da ABNT, tá bom, gente? Aí eu vou especificar qual é a minha espessura de linha. Lá na ABNT, ó, Inline 8, lá na ABNT, ele informa que os itens de mais destaques, eles têm que estar com a linha mais grossa. E é por esse critério que a gente vai definir aqui as espessuras de cada uma. No meu padrão de configuração, eu coloco a espessura de parede com 0,40, que aí eu consigo organizar as outras layers conforme esse parâmetro que eu tenho aí, de uma linha mais grossa para uma linha mais fina. Isso também vai ser muito pessoal, tá? Cada profissional, ele trabalha de uma forma que ele se sinta confortável. Então, você vai com o tempo entender tudo direitinho, assimilar isso e você vai começar a ter o padrão seu de trabalho. Aqui em transparência, é para você definir se essa layer ela vai ter transparência ou não. Também vai ficar o seu critério. Aqui na configuração de plotagem, ele está mostrando aí qual é a cor que vai sair na impressão. Isso a gente não vai configurar ainda, tá? Isso a gente vai deixar lá para o final. Então, qualquer cor que estiver definido aí,
não tem problema. Se estiver diferente da minha, não tem problema. Lá na nossa última aula, a gente vai configurar todo o padrão de impressão. Aí vem a opção de Plotter e vem a opção de New Freeze. Essas duas opções são para congelar ou descongelar a impressão. Se eu marcar aqui em bloquear essa impressão, eu vou ver essa linha de parede no meu módulo, mas na hora que eu for plotar, na hora que eu for imprimir, ele não vai sair, tá? Eu visualizo, mas ele não sai da impressão. Você pode também bloquear em todos os aspectos, né? No módulo, no layout, como eu posso também congelar somente em uma configuração de impressão de layout. Beleza? Nesse caso aqui, vai estar tudo ativo, porque a gente não vai congelar nada aqui para a impressão. Pronto. E aí, conseguiu fazer as layers? Bora para o próximo passo. Agora, eu vou organizar aquilo que eu já fiz. Então, até agora nós fizemos as paredes. Eu já vou deixar as paredes na layer de parede. E tudo que eu for definir a partir de agora, eu já vou definindo com a layer ativa. Toda vez que você for configurar as layers, né? Eu tô com o meu padrão de configuração de layer aqui. E na hora que eu fecho ela vai estar com todo o padrão de configuração que eu criei aqui nessa barra superior. Se eu clicar aí nessa setinha, ele vai estar abrindo todas as informações das layers que eu acabei de criar, tá? Isso que a gente fez até agora foram as paredes. Então, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar tudo que eu fiz, venho aqui nas minhas configurações de layers e vou lá definir paredes. Você vai ver que ela já vai estar definida com a cor de parede, com a espessura e todas as configurações que foram feitas nela, tá? Se eu selecionar qualquer linha e vir aqui na minha caixa de propriedades, eu vou ter todas as informações que a gente acabou de configurar. Tipo de linha, o nome da layer, a espessura dela, as configurações que a gente criou lá nas layers. Já vou deixar aqui na minha layer de parede para eu poder abrir as minhas esquadrias e aí eu já defino o restante, tá bom? Vamos lá. Vamos iniciar aqui pelas janelas. Eu tenho aqui uma janela no meu quarto profundo e eu tô aqui com a minha layer de parede, porque a gente vai cortar a parede, quando a gente for criar a janela, a gente já coloca nas esquadrias, tá bom? A melhor opção para você utilizar para cortar a janela é você utilizar o comando de linha, ou polilinha, tanto faz, e você encontrar o meio da sua linha. Lembra na outra aula que a gente veio aqui nos snaps, clicou na setinha e marcou todas as opções, quer dizer, marcou todas as visualizações de ponto? Observe isso de vocês estão marcado mesmo, para que vocês consigam encontrar aqui o centro. Eu dei o meu comando, vou passar o mouse aqui em cima, e quando ele aparecer esse triângulo, ele vai pressionando midpoint, quer dizer que ele está no centro daquela linha, tá bom? Eu vou criar aqui uma linha no meu centro. Pronto. A minha janela, ela tem 1,50 m. Se eu estou no eixo e quero representar essa minha janela, é só eu dar um offset de 0,75 para cada lado. Beleza? Então, vou dar aqui um offset de 0,75 dessa linha para um lado e dessa linha para o outro. Se eu utilizar o trim aqui, que é o TRNT Enter, eu vou estar limpando e vou estar tendo um vão de 1,50 m. Essa linhazinha que a gente criou só foi para base, tá? Então, você pode deletar ela aí. Mesma coisa vai acontecer com os outros. Aqui nesse banheiro, eu tenho um vitrô. Então, eu vou utilizar aqui, ó, o meu P-line ou linha, tanto faz. A gente tá criando uma linha só, então não tem problema. Vou achar o eixo da minha parede. Você tá observando que eu tô achando o eixo da minha parede da parte de dentro do meu ambiente? É daqui que a gente vai achar o eixo, tá bom?
Vou criar essa linha reta e vou fazer o mesmo processo. Esse meu vitro ele tem 60 centímetros de largura, então quer dizer que se eu tô no eixo, eu tenho um offset de 30 centímetros para cada lado. Vou dar o meu trim, vou apagar essa linha base. Aqui na frente, a gente tem uma porta e uma janela. Porém, se vocês observarem, a janela ela não está no eixo da parede. Então, eu te indico a você não fazer essa janela agora. Vamos definir onde está a porta e aí sim a gente vai definir onde está a janela. Beleza? Essa porta aqui da frente, ela tem 80 centímetros de largura. O que a gente pode fazer? Se vocês preferirem, vocês podem estar criando uma linha, ó. Esse é o limite da minha parte de dentro do meu cômodo, certo? Vou passar uma linha aqui. Eu preciso ter aí uma bonequinha. Para quem não sabe, a bonequinha é aquele pedacinho de parede que a gente deixa para que a gente consiga fixar aí a estrutura da nossa porta, tá bom? A gente utiliza um padrão de 10 centímetros, mas hoje em dia a gente tem vários recursos que isso pode ser muito menor, tá? Você tem várias opções hoje para colocar um caixão. Você pode usar uma espuma expansiva, ou você pode chumbar esse caixão na parede. Então, a gente tem várias opções para poder ser colocado, e com isso, essas dimensões, elas vão, né, tá aí diferentes para cada caso. Eu vou utilizar o padrão que a gente utiliza, que é de 10 centímetros, mas sabendo que a gente tem essas outras opções, tá bom? Eu vou representar aqui um offset dessa linha para cá, para o direcionamento de onde vai ficar a minha porta, de 10 centímetros. Lembra que o offset, ele não reconhece se eu der uma outra medida com ele ativo, então eu dei um ESC para sair. Vou criar um outro offset com o tamanho da minha porta, que é 80 centímetros. ESC. Essa linha base eu posso deletar. E aqui eu vou utilizar o trim para poder abrir o vão de onde vai ser minha porta. A gente tem uma outra porta aqui no banheiro e eu vou fazer o mesmo processo. Vou fazer um pouquinho mais rapidinho, tá? Essa porta aqui, ela tem 80 centímetros. Gente, isso também é muito relevante. Ela pode ter 60, 70, 80, 1 metro, tá bom? O que acontece? Isso depende de para qual função você quer utilizar este banheiro. Se esse banheiro for acessível, a gente tem um padrão de 90 e 1 metro. Se esse banheiro ele for comum, você pode utilizar portas de 60 centímetros a 80 centímetros. Beleza? Então, isso vai depender muito do que você quer utilizar aí para o seu banheiro. Eu gosto de colocar nos meus projetos a porta com 80 centímetros porque existem N situações. Eu estou lidando com um cliente que ele não tem nenhum tipo de deficiência. Mas e se ele quebrar uma perna e ter que usar uma muleta? Imagine ele entrando de muleta no banheiro dele com uma porta de 60 centímetros, né? Então, a gente tem que pensar em todas as possibilidades quando a gente vai criar um projeto. É claro que, se eu tenho um banheiro muito pequeno e se eu usar uma porta de 80 centímetros, eu vou estar invadindo um vão muito grande, né? Um espaço muito grande do meu banheiro, eu não vou utilizar uma porta de 80, eu vou optar por uma porta menor para um conforto interno do meu banheiro. Mas se puder utilizar uma porta maior, é muito bacana, que você já pensa nessas outras opções que podem acontecer, beleza? Vou apagar aqui a minha linha de limite que eu criei e vou dar o trim da mesma maneira. Aqui no meu projeto, eu tenho uma porta e aí sim eu tenho uma janela no eixo da linha entre a porta até o canto da outra parede. Então, já que eu já determinei onde está a minha porta, eu posso vir aqui com a minha linha ou a minha polilinha, achar o eixo dessa linha entre a porta e o canto da parede, sempre da parte de dentro do cômodo, tá bom? E criar ela a partir daqui. A janela tem 1,50 m, eu tenho 75 centímetros de cada lado.
certo? Vou dar um ESC aqui e utilizar o trim para poder abrir o vão da minha janela. Gente, olha só. Eu tô com todos os vãos aqui abertos das minhas esquadrias e agora eu vou começar a representar a minha esquadria. Bora começar pelas janelas, tá bom? Se você observar, existe aí, ó, esquadria de madeira, de metal, de vidro, que são portas, janelas ou vitrôs de cada material, tá bom? Vamos dizer que eu quero colocar uma janela de vidro. Então, venho aqui em esquadria de vidro e vou representar minha janela de vidro aqui. Bom, eu quero representar uma janela de vidro de correio. Lembra daquele comando retângulo que a gente criou para poder iniciar o nosso projeto, para criar um retângulo? A gente pode estar utilizando ele aqui também, que é o nosso REC, R-E-C. O que eu vou definir? Se eu quero uma janela que seja de correio com duas abas, né? Uma fixa e uma móvel, eu vou clicar aqui na parte onde eu quero que ela seja fixa. Então, eu quero que ela seja fixa do lado de cá. Aí, eu venho aqui, ó, procuro o eixo dessa parede, o median point, e vou definir ela aqui. Cliquei para definir onde eu quero criar esse meu retângulo. E agora, eu venho aqui embaixo, vou clicar em dimensões, para eu definir as dimensões desse meu retângulo que eu quero criar. Quais são essas dimensões? Bom, eu tenho uma janela de 1,50 m e quero dividi-la em duas abas. Uma vai ser fixa e a outra vai ser móvel. Então, quer dizer que eu vou ter 75 centímetros de padrão fixo da minha janela e um vidro de 75 centímetros móvel. Lembra que quando eu clico em dimensões, ele pede para mim largura e comprimento ou altura? Então, eu vou definir essa mesma coisa aqui, ó. A largura da minha janela é 75 centímetros, Enter. E a altura da minha janela vai ser a representação do meu vidro, que você pode utilizar tanto com 0,3, quanto você pode utilizar também com 0,3, ou pode utilizar também com 0,05, tá? Eu sempre gosto de representar com 0,03. E aí, ele criou para mim aqui um retângulo de 0,03. Você pode definir aqui, ó, para qual lado você quer, se para cima ou para baixo, tá bom? E você vai dar um clique para confirmar. Eu já criei esse meu retângulo, então é muito mais fácil eu copiar ele, certo? Então, o que eu vou fazer, ó? Vou selecionar esse meu retângulo, vou usar o comando copiar, que é o CO, Enter, e ele vai pedir para que eu especifique um ponto base de onde eu quero copiar. Eu vou pegar aqui, ó, no eixo da minha linha. Tanto faz o de baixo ou de cima, tá bom? Vou pegar aqui, ó, no eixo da linha do retângulo que eu criei. Se eu peguei no eixo do de baixo, eu vou clicar na ponta do mesmo do de cima. E se eu pegar no eixo do de cima, eu vou clicar na ponta do de baixo. Para ele dar essa sensação aqui de que ele está correndo. Certo? Bom, se eu fosse representar uma porta, eu poderia representar somente com essa representação aí de esquadria, como se ela estivesse correndo. Mas como a gente está trabalhando com uma janela, eu preciso definir onde é o peitoril da minha janela. Então, eu venho aqui nas minhas leias. Eu posso utilizar a leia de enchimento ou qualquer outra. Se você quiser criar uma própria peitoril, você pode criar também, fica a critério, tá bom? Eu vou usar essa de enchimentos aqui, que é uma linha fina. Vou utilizar uma linha, comando linha, e vou criar aqui, ó, uma linha de ponta a ponta de um ponto, saio do comando, entro de novo e clico na linha de ponta a ponta de outro cômodo. Você viu que eu criei o comando linha, saí e entrei de novo sem digitar o comando? Ó, vou fazer de novo para que vocês percebam aí. Eu dei o comando linha, criei a minha linha, dei um ESC para sair. Eu entrei de novo sem digitar o comando linha. Quando você dá Enter ou espaço, ele vai entender que você está querendo ativar o seu último comando. Então, não precisa você
digitar o comando novamente. É só dar Enter que ele entra no último comando, beleza? Prontinho. Fiz aqui a minha janela. A janela daqui da frente, ela vem com o mesmo padrão, de 1,70. Então, eu posso até copiar essa janela que eu tenho aqui. Ó, vou passar a seleção aqui nela. Vou usar o comando de CO Enter. Sempre pega pelas extremidades, tá, gente? Para ficar mais fácil de você colocar ele lá. Então, vou clicar aqui na pontinha e vou colocar aqui na pontinha. Bom, Amanda, eu não quero colocar a parte fixa da minha janela desse lado, eu quero colocar do lado oposto. Não tem problema. A gente pode utilizar o comando aqui de Mirror, para ele poder espelhar. Olha só como é que é. Seleciona o objeto, a linha, o que você quiser espelhar. Você vai utilizar o comando MI Enter. O ideal é que você pegue sempre pelo eixo, tá bom? Para que ele só espelhe, ele não movimente. Então, eu vou clicar aqui no eixo, pode ser da parte de cima ou de baixo, tá bom, gente? Tanto faz. Cliquei no meu eixo, ó. Se eu movimentar o mouse para cada lado, ele vai dar o meu espelhamento para o lado que eu quero. Nesse caso aqui, eu quero espelhar essa parte fixa do lado de cá para o lado oposto. Então, se eu colocar o meu mouse para cima, ele vai estar espelhando para o meu lado oposto. Tá percebendo aí? E eu tô sempre com o meu F8 ligado, tá, gente? Não esqueça disso. A gente só desliga mesmo no último caso. Bom, achei aqui a posição do tipo de espelhamento que eu quero. Eu vou dar um clique para confirmar. E aqui embaixo ele vai me pedir para que eu informe se eu quero apagar o que já é existente e espelhar, ou se eu não quero, eu quero manter os dois. Nesse caso, eu quero apagar este que está aqui dessa forma e deixar só o espelhado. Então, eu venho aqui na opção de Yes. Se eu não quisesse apagar, se eu quisesse manter os dois, eu ia na opção de No, tá bom? Beleza. Agora, eu vou criar aqui o meu vitrô. O vitrô é muito simples, tá, gente? Ó, também quero ele de vidro, então já vou colocar aqui na minha layer de esquadria de vidro. Eu vou passar uma linha no eixo da minha parede e vou dar um offset de 0,03. Eu só quero representar que existe um vidro aí, certo? Olha só, quando eu falo para vocês em planta baixa, eu estou dizendo que existe um recorte a 1,5 m de altura na sua casa e que você está olhando ela da parte superior. E é isso que a gente chama de planta baixa. Bom, se eu estou tendo um recorte de 1,5 m de altura, eu estou com o recorte abaixo do meu vitrô, correto? O meu vitrô ele tem um padrão de altura de 1,60 m, 1,80 m, 1,90 m, dependendo da situação. Então, ele está acima desse padrão de 1,5 m. O que eu vou fazer? Eu vou representar essas linhas como tracejadas, porque eu estou indicando que existe uma projeção acima desse 1,5 m. Vou selecionar aqui as minhas linhas. Ela está na minha layer de esquadria de vidro. E eu vou definir aqui, ó, se vocês olharem aqui na barra, você tem como definir a espessura e tem como definir o tipo de linha. E aí, a gente vai colocar no tipo de linha tracejada. Caso vocês não tenham algum padrão aí de linha tracejada, volta lá na configuração de layers e observa se vocês colocaram uma layer chamada projeção com tipo de linha tracejada. Caso não tenha colocado, ó, é só clicar aqui em Line Tape, vir em Load, e aí você vai carregar a linha tracejada. Pode ser qualquer uma, tá bom? A que eu prefiro usar é sempre essa idem aí, que é a melhor opção. Ela fica mais ajustada, mas pode usar qualquer outra, não tem problema. E aí, na hora que você selecionar aqui e vir na sua barra de propriedades, você vai ter a opção da linha traceada. Todas as linhas que foram carregadas nas layers, ela vai estar aparecendo aí.
Ai, Amanda, ficou um tracejado feio, né? Tipo, como se fosse duas linhas separadas. O que a gente vai fazer? A gente vai mudar a propriedade dessa linha. Ela continua sendo esquadria de vidro. Eu só defini um tipo de linha diferente. E eu posso, ó, tô com ela selecionada, posso vir aqui em propriedades e mudar a propriedade da minha linha. Eu venho aqui em Line Tape Scala, que é a escala do meu tipo de linha. Ele tá aí com o valor 1. Se eu colocar um valor maior do que 1, 2, por exemplo, ele vai ficar com a escala maior. Se eu colocar um valor menor, por exemplo, 0,5, ele vai ficar com a escala menor. Aí você vai colocar o valor aí que você visivelmente veja que tá bacana, tá bom? Gostei aqui do 0,5. Pronto. Tenho aqui o meu vitrô. Posso representar com todos os frufrus possíveis para ele ficar maravilhoso na minha visualização. Mas eu posso também representar com duas linhas para representar somente que ali existe um vidro. Beleza? O mesmo processo que a gente vai fazer aqui para representar o peitoril, a gente vai fazer aqui no nosso vitrô. Coloca numa layer de linha fina e representa uma linha aqui de cada canto. Prontinho. Bora passar agora para as nossas portas. A minha porta, ela vai ser de vidro não, desculpa, de madeira. Então, eu vou colocar aqui em esquadria de madeira. A porta, também a gente vai utilizar o retângulo, que é a maneira mais prática de se fazer a porta aqui, a representação dela. Vou utilizar o REC e vou definir aqui o meu ponto. Esse meu ponto é de onde vai ser a abertura da minha porta. A abertura da minha porta, nesse caso, ele vai ser da parte de dentro do cômodo. Então, eu vou clicar aqui ó, na ponta de onde vai ficar a minha porta. Defini ali meu ponto, vou vir em dimensão e vou colocar a dimensão da minha porta. Presta atenção, hein? Nesse caso, a largura da minha porta vai ser 0,03, que é a representação da espessura. Por quê? Porque eu estou representando a minha porta aberta. A gente não representa a porta fechada. A gente representa a porta aberta. Beleza? Então, vai ser primeiro 0,03. E aí sim eu vou colocar o comprimento da minha porta. Ó, ela definiu o meu retângulo. Eu sempre vou colocar com a pontinha aqui para fora e dou um clique para confirmar. Por que a gente representa a porta aberta? Porque eu preciso saber qual é a área que essa porta ela vai alcançar quando ela abrir, para eu poder definir as minhas outras coisas. Mobiliário fixo, até o mobiliário móvel que eu quiser definir no meu layout, né? Preciso ter o conhecimento de onde vai passar esse vão, essa abertura, para eu poder desenvolver os demais aí no meu projeto, beleza? Por isso que a gente representa sempre com ela aberta. Bom, representei a minha porta e preciso representar agora o encaminhamento que essa porta vai fazer até ela abrir por total. Eu te indico utilizar essa minha layer de projeção. Por quê? Eu estou indicando aí o sentido que ela vai abrir, certo? Eu estou indicando só uma linha de onde ela vai passar. Então, é só uma projeção, ela só vai passar por aquele ponto. A melhor opção para a gente utilizar aí é o comando de arco. O comando do arco é o A-Enter. Esse arco ele vai te pedir 3 pontos. Quais são os pontos que a gente vai definir? Cantinho da parede, ponto da ponta da minha porta, e depois o ponto da ponta da minha espessura da minha porta. E aí ele vai ficar com o meu arco aqui correto. Eu vou fazer um joguinho aqui para que vocês vejam. Vou utilizar o RO, que é o Rotate, só para que vocês entendam. Olha como fica perfeita a abertura da minha porta. Então, eu posso colocar qualquer projeção, qualquer móvel, qualquer coisa que eu quiser definir aqui no meu projeto, com a segurança de que a porta ela vai passar somente nesse limite. A porta aqui do banheiro,
vai ser com o mesmo processo. Deixo aqui na minha layer de esquadria de madeira, vou criar o meu retângulo. A minha porta ela está no sentido oposto, então, nesse caso, para que ela represente que está aberta, ela primeiro vai ter largura, depois espessura, beleza? Eu vou colocar aqui, ó, ponto 80, depois ponto 03. Só observa qual é o sentido que ela tá, que aí você não se confunde. Ó, pontinha da porta para fora, dá um clique para confirmar, vai lá em projeção e usa o arco de 3 pontos. Pode ser da porta para cá, quanto pode ser também o inverso, tá bom? Vou fazer aqui o inverso para que vocês vejam, dá tudo certo. Beleza, show de bola. Tô com as minhas esquadrias, tô com as minhas portas e janelas definidas. Amanda, você me entregou um projeto em PDF com as portas detalhadas, com a janela detalhada. Gente, aquilo ali são blocos. Aqui nos comentários eu deixei um link com o material que a gente vai utilizar nessa aula. Nesse material, você tem esse arquivo aqui de template, ó, que foram todos os blocos que eu utilizei para desenvolver este projeto. Aqui em porta de madeira, ele já tem a minha portinha pronta, tá vendo? Se eu quiser colocar ela no meu projeto, é simples, ó. Seleciono, dou Ctrl C para copiar. Vou dar Ctrl V. Vou colocar ela aqui em qualquer lugar. Vou utilizar o M-Enter, que é o mover. Ele pede para que você especifique um ponto, você pega qualquer extremidade aqui, e a extremidade fica mais fácil para você. E você ajusta a porta onde você quiser. E aqui é só dar um Enter e apagar. Maravilha, né? É bom a gente aprender a fazer, porque caso não tenha um bloquinho, eu consigo fazer da outra maneira. Eu vou abrir aqui com vocês o projeto antiguinho de novo, sem as portas e janelas e vitrô. Poder fazer bem rapidinho aqui, copiando os blocos para que vocês vejam também que o processo é bem bacana. E vou só copiando as minhas portas, janela e vitrô e vou colocando aqui no lugar. Ó, porta de 80 centímetros, Ctrl C, Ctrl V, clico aqui em qualquer lugar. Vou pegar um ponto de referência. É bom vocês analisarem qual é o sentido da porta, se tá ok, pra gente fazer isso antes de colocar no lugar. Eu quero colocar essa porta aqui na frente, o sentido dela tá diferente, tá vendo? O que eu vou ter que fazer? Espelhar. Então, a gente vai utilizar aquele MI, ó. Vou clicar aqui na pontinha, F8 ativo. Clico no sentido que eu quiser colocar aqui a minha porta. Y, para ele poder apagar o outro, deixar o fixo. Vou dar M de mover. Vou pegar aqui na extremidade da parte superior e vou encaixar ele aqui, ó. Mesma coisa vai acontecer lá no banheiro. A porta também é de 80 centímetros, então eu dei só um Ctrl C, Ctrl V. Só que agora eu preciso, além de espelhar, rotacionar. Então, eu vou utilizar o RO, Enter. Clica sempre na ponta aqui, numa extremidade, para ficar mais fácil, tá bom? Clico na extremidade, vou movimentando com o mouse até ver para onde vem a direção da minha rotação. Dou um clique para confirmar quando a rotação estiver na minha direção que eu quero. Nesse caso, além de rotacionar, eu vou ter que espelhar. Então, já faço aqui, ó. M-Enter. Vou pegar bem na pontinha aqui para ela encaixar direitinho. Ó, encaixei. E trim. Show de bola, né? Bora pra janela? Eu tô utilizando uma janela de 1,50 m. Então, eu tenho um bloquinho aqui da janela de 1,50 m. Ctrl C. Ctrl V. M-Enter, que é mover. Vou pegar no meio da janela e no meio de onde eu quero colocar ela. Vou colocar aqui em parede para poder definir as pontinhas da minha janela, ó. Vou criar uma linha para poder definir. E Enter. Show, né?
Posso copiar aqui, ó. Presta atenção só numa coisa, uma diquinha aqui. Lembra que eu ensinei a seleção na outra aula? Que se eu pressionar o clique da seleção, ele vai selecionar em geometria. Se eu clicar e soltar, ele vai selecionar na forma retangular, na direção que vocês quiserem. Na hora que eu clico, eu tenho duas opções. Ó. Se eu for da esquerda para a direita, eu tenho uma seleção azul. Se eu for da direita para a esquerda, eu tenho uma seleção verde. Essa seleção verde é como se fosse uma seleção total. Tudo que tiver aqui passando por essa seleção verde, ele vai selecionar. A seleção azul, ele vai selecionar só o que tiver início e fim dentro desse retângulo. Então, se eu clicar aqui, ó, ele vai selecionar somente aqueles pedacinhos de linha que eu criei em minha janela. Show? Vou até apagar esse aqui. Vou poder usar esse de cá. Bom, defini todos os pontos da minha esquadria. Agora eu vou começar a colocar os meus bloquinhos aí dos mobiliários. Eu criei um layout padrão, mas, gente, vocês podem criar o layout que vocês quiserem, tá bom? Não se preocupe que eu coloquei o sofá desse jeito, você vai colocar de outro jeito, você tem uma outra ideia, você pode colocar do jeito que vocês quiserem, tá bom? Vou deixar aí o layout para vocês bem livre. Utilizei um padrão aqui, mas fica a critério de vocês. Vou dar uma diquinha só na hora da gente inserir o bloquinho, se vocês quiserem pegar o bloquinho em outro lugar. E o restante aí vocês conseguem fazer em casa. Eu vou começar aqui com o banheiro. O banheiro, ele tem o box, né, que é a minha área molhada. E aí a parte seca, que é o meu vaso sanitário e a minha pia. Esse box, ele tem um distanciamento mínimo e ideal de 80 centímetros. Então, eu vou dar um offset de 0,8 dessa linha para cá, para eu poder definir aqui o limite de onde vai ser o meu box. Como a gente cortou essa parede para poder representar o vitrô, ela ficou pequenininha. Eu quero agora avançar essa linha para cá. Eu posso utilizar um comando chamado Extend, que é o EX. Também vamos utilizar com Enter, Enter. Ele é como se fosse o trim, só que em vez dele cortar, ele vai estender a linha. Se eu clicar aqui na minha linha, ó, ele vai estender para a minha próxima linha. Se eu clicar na ponta de cá, ele estende na de cá, tá vendo? Quero estender essa ponta de cá. Olha que coisa legal, vou estender ele mais um pouquinho aqui só para mostrar uma coisa. Estou com o comando Extend, certo? Se eu apertar o Shift, pressionar, deixar o Shift pressionado, ele vira trim. E eu posso cortar. Na hora que eu solto o Shift, ele volta a ser Extend. Isso também acontece com o trim. Se você tiver no trim e pressionar o Shift, ele vira Extend. Se soltar, ele volta a ser trim novamente. Legal, né? Bom, essa linha aqui, eu vou definir ela como enchimentos, só para representar que ali é o limite de onde vai passar meu box. E aí eu vou representar o meu box. Gente, a gente pode representar o box de correr como a gente fez lá com a janela, utilizando um retângulo. Então, eu quero um box de vidro, vou colocar aqui minha esquadria de vidro. REC. Eu quero a parte fixa do lado de cá, então eu vou clicar aqui para que a fixa seja aqui. Venho em dimensões, tenho 1,50 m de largura, então eu tenho 75. Fixo 75 móvel, certo? Copio aqui, ó. Eixo com a parte superior. Pronto. Vou colocar os bloquinhos lá do nosso template, tá? Venho aqui no template. Tenho aqui os meus objetos de hidro. Vou começar aqui com o meu chuveiro. A vista que a gente está representando é da planta baixa, é a vista superior. Beleza? Então, venho aqui, ó, Ctrl C, Ctrl V.
pode levar assim para jogar um pouquinho mais pra cá. Beleza. A mesma coisa vai acontecer com os seus outros blocos. Vocês vão copiando, ajustando, colocando no lugar que vocês quiserem.